Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar, nesta quarta-feira, no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 34. Provérbios 14, 34. Diz assim a palavra do Senhor: A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Vamos ler novamente. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Irmãos, a palavra de Deus ela está tratando aqui sobre o que honra e sobre o que envergonha uma nação. Muitas vezes se pensa que a honra de uma nação está nas suas riquezas, não é? Ou na sua grande ciência, no seu grande conhecimento científico, na sua grande intelectualidade, ou na sua arte muito fértil, né? Mas a palavra de Deus ela vai dizer claramente que, apesar de que essas coisas não são mais, mas o que vai honrar realmente uma nação é a justiça de Deus. É quando uma nação ela é orientada pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, mais especialmente pelos 10 mandamentos do Senhor. Quando uma nação ela atende à palavra de Deus, à justiça dos mandamentos de Deus, de fato ela é exaltada, ela é honrada. Apesar de que essas coisas não são ruins, e na verdade quando uma nação realmente ela se aproxima cada vez mais da justiça de Deus, das leis de Deus, da palavra de Deus, se fomenta nela com certeza o conhecimento científico, as riquezas, a arte, né? Mas essas coisas não são de fato o mais importante, o que honra uma nação, o que traz glória de uma nação, mas sim a justiça de Deus. E também, consequentemente, essa segunda parte do provérbio, ele diz: a justiça exalta os povos, e a segunda parte é: mais o pecado é a vergonha das nações. Ou seja, a injustiça, a desobediência à lei de Deus, o abandono à lei de Deus é a vergonha de uma nação. Uma nação, então, a glória dela está quando ela mais se aproxima dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, mais ela é honrada e mais ela é, vamos dizer assim, está numa situação de vergonha, de humilhação. De fato, é uma vergonha para ela quando ela é dominada pelo crime, pelo pecado, pela desobediência aos mandamentos de Deus. Ali nós vemos então a injustiça. Então, onde há justiça, é porque ali existe a vontade de Deus. Deus está sendo ouvido. Onde há todo tipo de injustiça, é porque ali os princípios de Deus há muito já foram abandonados, meus irmãos. Nós podemos dizer também, isso tem uma relação muito evidente com o que está acontecendo no mundo neste momento e também com o nosso país, que a Bíblia diz que o pecado, que exatamente essa injustiça, que esse pecado, essa vida pecaminosa numa nação atrai a justiça, atrai, melhor dizendo, especificando melhor, a ira de Deus, né? Deus, então, ele se manifesta muitas vezes nas Escrituras. Você pode ver, por exemplo, eu creio que o exemplo mais clássico de todos é o Egito, né? Que o Egito ali, caiu sobre o Egito, apesar da mão de Deus, da ira de Deus nas 10 pragas, porque aquela nação estava oprimindo o povo de Israel, estava cometendo injustiças, era uma nação idólatra. E assim nós vemos, inclusive com aqueles povos que estavam ali, quando Israel chegou e invadiu a terra e dominou a terra, ali também estava caindo a mão irada de Deus por Israel sobre aqueles povos que estavam em Canaã e que eram também extremamente ímpios, injustos, e Deus estava derramando ali a ira sobre eles através da guerra e através da mão de Israel, da ação de Israel, dominando e invadindo aquelas terras. Nós vemos isso em muitos outros exemplos nas Escrituras, Deus derramando a sua ira, por exemplo, sobre cidades como Sodoma e Gomorra. Então existem pecados nacionais, existem pecados locais e nacionais em que Deus pode sim derramar a sua ira sobre uma nação, meus irmãos. Isso é muito bem claro nas Sagradas Escrituras. Nós podemos dizer que essa praga que está aí pelo mundo, essa pandemia, ela é também o resultado, irmãos, nesse sentido, do pecado das nações. Essa pandemia que chegou ao nosso país também é resultado do pecado da nossa nação. O que é que nós vemos nessa nação, meus irmãos? Nós vemos a idolatria, nós vemos uma religiosidade falsa desde os seus inícios, através do ramonismo. Nós vemos que mesmo o chamado evangelicalismo moderno no Brasil, não somente no Brasil, em outras partes também, se afastou
profundamente das Sagradas Escrituras. Vemos aí a teologia da prosperidade, teologia coach, só para dar alguns exemplos, tantas deturpações das Escrituras, tantas idolatrias e de várias e várias formas nas diversas religiosidades, né, da nação. Nós temos visto isso, irmãos, temos visto também a propagação da corrupção, aquilo que, vamos dizer assim, a defesa da morte, a impunidade, a injustiça, a corrupção na política, a sujeira na política, a demagogia e tantos pecados que nós temos visto, a imoralidade, vamos dizer assim, a banalidade da sexualidade ilícita, e, enfim, irmãos, são muitos e muitos pecados nessa nação, as drogas, a bebedeira, enfim, irmãos, essa é uma nação que, infelizmente, nós vivemos numa nação onde nós não podemos dizer que a justiça exalta, a justiça honra essa nação. Muito ao contrário, nós devemos dizer com toda clareza que o pecado é a vergonha dessa nação. E nós podemos ter certeza que, apesar da mão de Deus também está caindo sobre outras nações que têm pecados semelhantes, mas também sobre o nosso país. Isso tem que ser reconhecido por nós cristãos. Isso tem que ser entendido por nós cristãos, irmãos. O que fazer, meus irmãos? O que a igreja de Deus deve fazer? O Senhor Jesus Cristo disse que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus Cristo disse que a igreja ela deve agir exatamente, irmãos, como que contendo essa corrupção natural das sociedades humanas, né, dos países, das nações, como o sal faz. Ele influencia o sabor primeiro, ou seja, a igreja deve influenciar o mundo com o evangelho, proclamando e vivendo o evangelho, cada cristão individualmente, e também com isso conter a maldade e a corrupção que se alastra por uma nação. Deve ser luz, deve ser um luzeiro no mundo. Infelizmente, como já falei, mesmo o dito evangelicalismo ou igreja evangélica no Brasil não tem feito isso. Então, irmão, nós temos que fazer primeiro uma reavaliação de nossas próprias vidas como cristãos. Temos sido realmente cristãos? Temos sido realmente sal para essa nação? Porque o que essa nação precisa, e essa pandemia está mostrando exatamente isso, é de arrependimento, é de quebrantamento, é de se voltar para Deus. E de fato isso tem, irmãos, só pode acontecer quando a igreja está proclamando o evangelho, está sendo verdadeira igreja. Jesus diz que a verdadeira igreja é sal e é luz, e se não é sal e não é luz, para nada mais presta, a não ser para ser lançada fora e pisada pelos homens. Então nós precisamos fazer realmente uma avaliação, e cada um de nós, como igreja de Deus, irmãos, procurarmos na nossa vida pessoal, observarmos primeiro, estamos realmente na fé, somos realmente crentes, já nos arrependemos de fato dos nossos pecados, já cremos no Senhor. Também isso é um sinal para a igreja no Brasil, para fazer essa reavaliação, e cada um de nós crentes, irmãos, que já somos crentes em Cristo, que já nos arrependemos, também tomarmos isso como uma correção para procurarmos mais, orarmos mais, procurarmos mais os meios de graça, sermos mais influentes na sociedade, proclamando o evangelho com mais vigor, vivendo o evangelho, mostrando realmente o que é sal, o que é ser sal e o que é ser luz, irmãos. E assim nós devemos, amados, exercer nosso papel na sociedade, chamando essa nação ao arrependimento, mostrando a esperança do evangelho, os pecados e a esperança do evangelho, e a única redenção que há no Senhor Jesus Cristo. Há um aspecto também que eu gostaria, irmãos, de tratar, ainda que brevemente, e dizer a vocês a respeito da questão das autoridades. Quando a palavra de Deus diz aqui, a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações, no versículo 35 diz, o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Como certo comentarista diz, aqui também, quando a Bíblia fala de rei, ela coloca, evidentemente, aponta para Cristo, que é o rei e que é o modelo de todo rei. Um rei, ele é justo na medida em que ele se parece com Cristo, ele consequentemente significa que ele se aproxima da justiça, porque quando a Bíblia diz a justiça exalta os povos, isso implica dizer também que um governo dessa nação será mais justo, será próximo à palavra de Deus. Isso é muito importante. A igreja, como sal e luz, vai influenciando, irmãos, em camadas, até que também influencie os governos. Isso, quando aconteceram os avivamentos, a própria reforma, teve uma influência, de fato, sobre as autoridades, sobre os governos. E como hoje, meus irmãos, nós podemos
ajudar nisso, né? Nós temos aí, infelizmente, ao longo de muitos e muitos anos, irmão, nós vemos uma política suja, uma política corrupta, governos corruptos, irmãos. Como nós podemos fazer, irmãos, para, vamos dizer assim, influenciar a nação, influenciar especialmente os governos? Eu gostaria de tratar aqui com os irmãos em alguns pontos específicos que eu creio que lhes ajudará na reflexão. Primeiro, meus irmãos, eu separei aqui alguns pontos e alguns versículos das Escrituras Sagradas. Primeiro, oração. Oração. Nós temos que ser um povo de oração. Você deve lembrar daquele texto clássico, né, de 1 Timóteo, capítulo 2, onde Paulo diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças, e por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, temos que orar pelas autoridades, temos que clamar, temos que pedir que Deus opere no coração dele, converta-os, ilumine-os nas suas administrações, nos seus governos, dê a eles sabedoria, opere eles a graça, né, a graça comum de Deus, né, para que a nossa nação, a graça comum e também a graça especial, para que a nossa nação viva tempos de justiça, de paz. Em segundo lugar, obedeça às autoridades. Temos que obedecer às autoridades. A Bíblia diz: toda alma esteja sujeita, lá em Romanos capítulo 13, às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. E nós fazemos isso por motivo de consciência, como Paulo diz. Portanto, é necessário, mais adiante um pouquinho, portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque Deus instituiu a autoridade e nós, então, desde que as autoridades não nos exijam algo que seja contrário à lei de Deus, nós devemos obedecê-los, porque fazendo isso nós estamos obedecendo a Deus que instituiu as autoridades. Porém, meus irmãos, um ponto muito importante: não idolatremos as autoridades. Vocês sabem também daquele grande texto de Daniel, capítulo 3, versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 corajosos homens que enfrentaram o rei Nabucodonosor, e diz o texto no capítulo 3, versículo 16 de Daniel: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, esse é o posicionamento da igreja. A igreja obedece por dever de consciência, mas a igreja nunca idolatra. Os cristãos nunca devem idolatrar partidos políticos, ideologias, nem esquerda, nem direita. Ainda, irmãos, que nós, como cristãos, sejamos conservadores, mas nós não devemos idolatrar mesmo movimentos conservadores, porque são formados por homens e podem falhar. A nossa adoração deve ser somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não idolatraremos, portanto, movimentos, não idolatraremos político algum. A nossa adoração, a nosso louvor deve ser ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e nós devemos inclusive estar livres para protestar, inclusive, né? De maneira sábia, amorosa, né? Respeitosa, mas também como aqui fizeram claramente e corajosamente Sadraque, Mesaque e Abidnego: não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A nossa adoração não deve ser a homens. Eles aqui estavam sendo forçados e ameaçados com a fornalha ardente a adorar, a se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, mas eles disseram: não faremos isso, mas a nossa adoração é somente a Deus. Então, irmãos, a nossa adoração, nunca devemos idolatrar partidos, sistemas políticos, ou homens, ou políticos quaisquer, porque, meus irmãos, isso cega, e aí nós já quebramos completamente o nosso posicionamento como cristãos. E devemos estar sempre adorando a Deus e pelos mandamentos deles. E é isso que Provérbios também diz, quando diz: a justiça exalta os povos. E a igreja deve exalar essa justiça, né? Manifestar essa justiça, inclusive analisando tudo, todos os homens por essa justiça. E aquilo
que nunca idolatrar e nunca se submeter também a alguma coisa que seja absolutamente contrária aos mandamentos de Deus, que fira realmente a nossa consciência. E outro ponto importantíssimo, irmãos, que eu gostaria de destacar também: cuidado com as mentiras manipuladoras. A política, irmãos, desde sempre, a política injusta, o amar política, isso faz parte da humanidade devido à pecaminosidade dos homens. Ela muitas vezes se aproveita de mentiras, de manipulações. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras. Vou citar apenas dois para os irmãos. Marcos capítulo 15, 9 a 11, no julgamento do nosso Senhor, diz a Bíblia, Pilatos lhe respondeu dizendo, Pilatos sabia que Jesus era inocente, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes de Barrabás. Então aquelas autoridades religiosas manipulando ali, incitando, sabendo que Jesus não era culpado, eles induziram tudo ali e eles então incitaram a multidão para que a multidão escolhesse ao nosso Senhor Jesus Cristo. E temos também o caso de Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos 50 homens que corressem adiante dele. E também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Meus irmãos, tomemos cuidado com esse tipo de manipulação, de bajulação, de falsas notícias. Hoje o termo, fake news, que são espalhadas para induzir as pessoas, para levar as pessoas ali a uma determinada ação que beneficie certas pessoas, certos políticos e assim por diante. Estejamos atentos a isso. Muito cuidado com as redes sociais. Cuidado com o que você distribui, cuidado com o que você ouve, analise tudo. Em caso, irmãos, de dúvida, nesse tempo de tão confuso que nós estamos vivendo, eu aconselharia os irmãos a silenciar. O homem precipitado é aquele que fala logo. Silencie, analise, se cale antes de você falar, antes de você emitir alguma opinião precipitada. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos em que tem uma doença correndo, vidas de seres humanos estão em jogo, e discursos falhos e discursos mentirosos podem matar pessoas. E nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos, para nós não propagarmos e não sermos usados por manipuladores que tentam nos usar ali para incentivar, para apoiá-los de alguma maneira, incentivá-los ou apoiá-los nas suas mentiras. E finalmente, irmãos, o zelo pela justiça em amor. Em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Em 2 Timóteo 2, 23 a 26, Paulo também diz, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Guarde isso, que nós devemos levantar mãos santas, sem ira nem contenda. Devemos orar e não ficar brigando. Diz a palavra de Deus também que não convém ao servo do Senhor, diz aqui, rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor, instruindo com mansidão. Irmãos, nós não estamos aqui nesse mundo para brigarmos com as pessoas, especialmente por causa de posicionamentos políticos. Não que nós não devemos nos envolver com política, muito ao contrário, o cristão deve conhecer bem a política, participar da política, mas saber fazer isso com mansidão. Não é? O nosso papel, irmãos, não é... Tenhamos cuidado, porque esse meio político há muito ódio, intriga, raiva, acusação, palavrões, e o nosso papel não é esse.
mas a instruir com mansidão. Temos zelo pela verdade, mas fazemos tudo com mansidão, proclamarmos o Evangelho. Veja o que Paulo diz, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Vamos fazer isso então, vamos fazer isso, meus irmãos, com mansidão, proclamar o Evangelho, observar as coisas da vida, exortar as pessoas, quando nós realmente constatarmos que podemos e temos razão em algum sentido ali no que vamos fazer, de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, mas fazer isso com mansidão, nunca nos envolvendo em brigas, em intrigas e todo esse tipo de coisa, contendendo, porque não convém ao servo do Senhor contender, mas ser manso e proclamar o Evangelho e as verdades de Deus com mansidão. Meus irmãos, dessa maneira, orando e agindo dessa forma, sendo sal e luz, e agindo dessa forma, nós poderemos lutar pela justiça na nossa nação. E orar muito, e que Deus opere a justiça e exalte a nossa nação em justiça, e que essa pandemia sirva para as pessoas refletirem e se voltarem a Deus. Que assim seja. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, operando através de nós o Evangelho da Tua Igreja, o Evangelho, o sal e a luz, e traz, Senhor, essa nação para a justiça. Que essa nação se volte para a justiça de Deus e seja exaltada na justiça de Deus, em nome de Jesus. Nos livra da humilhação, da miséria que é o pecado. Senhor, que o Evangelho cresça nessa nação e muitos se arrependam, e isso se propague ao ponto de as autoridades também serem influenciadas e deixarem a corrupção, e deixarem, meu Deus, o crime e a corrupção, e se voltarem para o Evangelho, para a palavra, para a verdade, para a justiça, e tenhamos cada vez mais justiça na nossa nação, para a glória do Teu nome. E opera isso em meio a essa crise atual, em nome de Jesus, e nós possamos ser instrumentos do Senhor para isso, em Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Não esqueça de continuar orando com as suas famílias, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. A graça e a paz, meus irmãos. Até logo.